Olá, queridos irmãos do Grupo Despertadores. Meu nome é Luiz, sou um dos colaboradores aqui e ao longo dessa semana eu vou compartilhar com vocês a lição que fala sobre o Santuário da Nova Aliança. Antes de começar, vamos fazer uma breve oração. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de abrir a Tua Palavra para conhecer mais de Ti. Que o Teu Santo Espírito possa nos guiar, nos ajudar a entender e a colocar em prática em nossa vida o Teu querer. Em nome de Jesus é que te pedimos e agradecemos. Amém. O verso para memorizar, ele está em Hebreus capítulo 9, verso 15. E diz assim: Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna. Aqui está falando de um mediador. Quem é esse mediador? Essa nova aliança, ela passa por um processo, por um personagem, por um lugar chamado santuário. E nós vamos entender um pouco melhor isso ao longo da semana. A lição começa trazendo uma história falando de Frank, que ele estava caminhando à noite, uma noite muito escura, e alguém passou a segui-lo e quando o alcançou, perguntou se ele era Frank, o impressor. Ele disse que sim e perguntou se a pessoa o conhecia e a pessoa disse que não, mas que conhecia o irmão dele muito bem. E mesmo que na escuridão, ela conseguiu perceber, através do modo dele caminhar, da aparência dele, do jeito dele, que era muito similar ao irmão dele e deduziu que ele seria o irmão, o Frank, que o irmão dele havia comentado. Pois bem, o santuário, a Bíblia nos fala que o santuário que foi criado aqui na terra, ele é sombra do santuário celeste. E nós vamos entender qual é o papel do santuário, se ele de fato poderia salvar alguém ou se ele era também a sombra do plano da redenção. Qual é o papel do sacerdote, do cordeiro, entender o ministério de Cristo como sumo sacerdote no santuário celestial. Então, para resumirmos aqui, as perguntas que nós vamos tentar responder ao longo da semana é por que Deus desejava que os israelitas construíssem um santuário? O que o santuário nos ensina sobre Cristo como nosso substituto? E o que Jesus faz no céu como nosso representante? Vamos tentar responder essas questões ao longo da semana. Ainda dentro dessa introdução, eu gostaria de colocar para vocês aqui justamente que o santuário terrestre, ele simboliza a obra de salvação que ainda perdura. Cristo, ele desempenha o papel do nosso sumo sacerdote, mediando diante de Deus no lugar santíssimo. E a sua pureza, ou seja, a pureza de Cristo, é digna diante de Deus no lugar da nossa natureza pecaminosa indigna. Quando falamos de aliança, falamos de relacionamento. E como estamos falando de uma nova aliança, estamos falando desse novo relacionamento. E esse novo relacionamento se concentraria em rituais cerimoniais salpicados de sangue, que se tornariam o portal redentivo do qual o eu poderia ser arrancado do seu trono e crucificado. Esse é o plano da redenção, o plano da salvação. Quanto menos existir do nosso eu, maior será a ação de Cristo na nossa vida, se pela fé nós assim permitirmos que Ele haja em cada um de nós. Eu gostaria que você pudesse orar para que Deus pudesse
alcançar a totalidade na sua vida, para que a entrega seja plena e o agir de Deus pleno também na sua vida. Pode ter certeza que Deus, Ele quer habitar no meio de nós, ou seja, dentro do nosso coração, ser o centro da nossa vida. E tem muitas bênçãos que Ele quer nos dar, e Ele nos convida a entregar tudo nas mãos dEle. Que você tenha um dia muito abençoado na presença de Cristo. E amanhã continuamos o nosso estudo. Deus o abençoe.